Segundo a tracking pool da CNN, Luís Marques Mendes está fora da segunda volta e o Almirante Gouveia Melo voltou a crescer um bocadinho. Vamos olhar com atenção para estes dados. André Ventura aparece em segundo lugar com empate técnico com António José Seguro em relação ao primeiro, e temos aqui vários empates técnicos a considerar, desde logo nos primeiros 4, e portanto, como não há propriamente uma grande distinção entre as últimas sondagens e esta, porque os empates técnicos continuam mais ou menos iguais, vamos olhar com atenção para estes dados, porque há aqui, apesar de tudo, um dado curioso que tem a sua graça. Ora, esta é a tracking pool que eu dizia. Esta tracking pool é da Pitagórica e, portanto, é produzida para o Jornal de Notícias, TSF, TVI e CNN, e esta tracking pool, ao dia de hoje, coloca Luís Marques Mendes fora da segunda volta, porque a margem de erro não dá para Luís Marques Mendes estar em primeiro ao dia de hoje. Mas vamos começar pelo primeiro lugar. António José Seguro com 21%, que me parece sair beneficiado não só da queda de Luís Marques Mendes, mas também dos pontinhos que Jorge Pinto tinha conseguido juntar à volta de si. Isto porquê? Jorge Pinto neste momento está em último lugar, atrás de Manuel João Vieira, que é literalmente o candidato que tem proposto vinho canalizado. É verdade, e um Ferrari para cada português. Eu, da minha parte, gosto mais de Ford Mustang, mas enfim, se o Manuel João Vieira me quiser dar um Ford Mustang, também não fico aborrecido. Agora, fora brincadeiras. O Jorge Pinto, ele não tinha andado mal nos debates, confesso. Eu próprio acabei por dizer aqui no canal. Jorge Pinto foi uma novidade nos debates e até uma surpresa nos debates, confesso, mas acabou por, enfim, se espalhar ao comprido neste último debate entre todos os candidatos presidenciais. Então não é que Jorge Pinto diz alguma coisa deste género? Não é por mim que António José Seguro não vai ser Presidente da República. Jorge Pinto diz isto num debate em que está a representar a sua própria candidatura. Eu preciso de relembrar Jorge Pinto que, enfim, isto é mesmo erros de amador, francamente. Jorge Pinto esteve no debate para as presidenciais e nos debates, genericamente, para as presidenciais, porque reuniu em torno da sua candidatura 7.500 assinaturas. Eu já cheguei a ver, não aqui no tracking pool da CNN, com quase 3%, ou 2 e tal, 3%, e portanto, se houver uma transferência direta entre os votos de Jorge Pinto para António José Seguro, tanto a queda de Luís Marques Mendes como o descalabro total de Jorge Pinto pode explicar a subida de António José Seguro, porque eu acredito que António José Seguro vai cativar votos à esquerda, e eu acredito que a mobilização em torno do voto útil é possível à esquerda, mas não me parece ser propriamente possível à direita, por muito que Luís Marques Mendes queira insistir nessa narrativa. A esquerda tem uma boa razão, que é ou se reúnem em torno de um candidato ou não vão à segunda volta. Esta é a principal razão. E, portanto, Henrique Gouveia Melo coloca-se como o candidato do PS. Há pessoas que se querem reunir em torno de António José Seguro, é uma escolha, mas essencialmente a direita vai tendo mais ou menos um candidato garantido nas presidenciais, que é na segunda volta, que é André Ventura, parece-me. E apesar de haver aqui um empate técnico e de haver uma subida significativa de João Coutinho de Figueiredo, eu não acho propriamente possível, posso estar enganado, não sei, mas eu não me parece que Coutinho de Figueiredo possa chegar à segunda volta das presidenciais, a não ser que consiga cativar este eleitorado de Luís Marques Mendes, e este descalabro de Luís Marques Mendes, que é uma novidade, esta novidade tem dias, não é propriamente algo impossível, mas eu, apesar de tudo, considero que Coutinho de Figueiredo não terá grande hipótese. André Ventura vai mantendo os seus valores, e relembro, a propósito destes dados, que nesta tracking pool André Ventura nunca esteve tão perto do primeiro lugar como agora. E, portanto, André Ventura teve aqui uma subida significativa. Coutinho de Figueiredo tinha conseguido subir, mas também acabou por descer. Eu não sei se vocês veem aqui este percurso da linha azul bebé, digamos assim, de Coutinho de Figueiredo. A única pessoa que sobe minimamente é André Ventura e Gouveia Melo, dos principais que estamos aqui a referir, e apesar de tudo Luís Marques Mendes também sobe, temos que ser aqui honestos, eu não tinha reparado, mas Luís Marques Mendes, apesar de estar numa situação má, também sobe, e portanto
É importante olhar para estes números com alguma tranquilidade, com serenidade. Não são propriamente números decisivos. Mais uma vez digo, estas eleições vão ser interessantes porque vão ser mesmo voto a voto. E quando as pessoas dizem, se o Jorge Pinto desistir, isso não muda nada porque, na verdade, o Jorge Pinto tem pouco eleitorado. Numa eleição decidida voto a voto, parece-me que a desistência de Jorge Pinto, se for 1%, que seja 1%, que nesta tracking pool nem é, mas que seja 1%, a desistência de Jorge Pinto pode colocar António José Seguro com 22%. Se por acaso houver uma transferência direta de Jorge Pinto para António José Seguro. Não sei o que vai fazer Catarina Martins, acho que não vai desistir, mas António Filipe já disse que não desiste. E há ali 3% de eleitorado que poderiam tranquilamente, eventualmente, passar para as mãos de António José Seguro ou até do próprio Gouveia e Mel e que não vão passar. E eu acho que Catarina Martins foi seduzida pelas sondagens, porque enquanto Jorge Pinto hoje se vê atrás de Manuel João Vieira, a Catarina Martins vê-se com um resultado muito melhor do que o Bloco de Esquerda pode almejar hoje em dia. Eu já vi o Bloco de Esquerda em sondagens com 1%. A Catarina Martins tem 3,3%. É o triplo do valor do Bloco de Esquerda. E, portanto, a Catarina Martins, deslumbrada pelos valores das sondagens, não creio que vá desistir. Posso estar enganado, se calhar até desiste à última da hora. Mas António Filipe já disse categoricamente que a candidatura é para levar até ao fim, porque considera que António José Seguro faz parte deste consenso neoliberal. E eu até percebo o que ele quer dizer, mas enfim. E portanto, basicamente temos aqui, apesar de tudo, uma corrida a 5 ainda. A Tracking Pool coloca Luís Marques Mendes fora do primeiro lugar, mas não o coloca fora da segunda volta, porque de Luís Marques Mendes até André Ventura a margem de erro permite que Luís Marques Mendes ainda possa estar na segunda volta. João Coutinho de Figueiredo tem feito uma campanha impecável, isso tem que ser dito, acho que não há forma de negar isso, mas não me parece que Coutinho de Figueiredo possa verdadeiramente ir à segunda volta. Posso estar enganado, e eu não estou, enfim, tenho tanto contra Coutinho de Figueiredo como tenho contra Seguro, contra Gouveia e Mel, etc. Não creio que isso seja uma possibilidade. Posso estar enganado, se calhar até vemos isso, mas eu acho que à última da hora ainda vamos ver uma influência significativa do espectro político nas presidenciais. Luís Marques Mendes, eu acredito que tenha mais votação do que isto. E o próprio António José Seguro também o pode ter, apesar de que eu acredito que ele não consegue mobilizar o PS todo, e deem aspas para Luís Marques Mendes. Acho que é importante dizer que o único candidato, ou no caso, os dois candidatos que conseguem mobilizar o eleitorado do seu partido são Coutinho de Figueiredo, mobilizar em termos percentuais, Coutinho de Figueiredo e André Ventura. No caso de Catarina Martins até mobiliza mais, mas estou a falar apenas dos que estão mesmo para a corrida, e portanto André Ventura e Coutinho de Figueiredo são os únicos que conseguem mobilizar todo o partido, percentualmente falando, em torno da sua candidatura. E eu não sei se Coutinho de Figueiredo vale o dobro da Iniciativa Liberal. Não estou certo disso. Posso estar enganado, mas não estou certo disso. No entanto, não vejo como impossível a possibilidade de João Coutinho de Figueiredo ficar, por exemplo, em terceiro. Não acho que isso seja impossível. Acho difícil que vá à segunda volta. Posso estar enganado. O futuro a Deus pertence. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.